Olá, alunos, tudo bem? Vou fazer um aparato aqui geral do tema que a gente está trabalhando. Vocês estão vendo aí no caderno 1 de vocês, que é o tema Renascimento. Para entender o Renascimento, a gente precisa voltar um pouquinho na idade anterior à Idade Moderna, que se chama Idade Média, e a gente precisa lembrar de como que era a Idade Média para a sociedade europeia. E aí eu trouxe algumas características aqui para vocês. É um longo período da história da humanidade marcado por diversos acontecimentos. Se a gente lembrar da antiguidade, a gente vai estar lembrando daquelas primeiras civilizações da humanidade. Eram politeístas, praticavam comércio, né? É o início da religião, é o início do comércio entre os povos, muitas guerras. Se a gente lembrar dos gregos, dos romanos, lembrar do povo hebreu também, dos persas, dos egípcios. Todos esses povos pertencem à Idade Antiga. Quando a gente olha para o Império Romano, a gente está falando da última importante civilização da Antiguidade. Quando o Império Romano acaba, nós entramos numa idade conhecida como Idade Média. Então, nós temos novas características para a história europeia. Tá? Se no Império Romano você tem uma centralização política, na Idade Média nós teremos uma descentralização política, se a gente lembrar do episódio das invasões bárbaras. Num dado momento da história do Império Romano, o Império Romano vai sofrer com invasões bárbaras. Quem eram esses bárbaros? Eram todos aqueles que viviam fora do Império Romano. O romano vai chamar de bárbaro todo o povo que vive fora do Império Romano. Era uma maneira de estar falando que esses povos não tinham a cultura elevada que os romanos achavam que eles tinham, tá? Então, é uma forma aí de separação cultural também. Mas, enfim, então esses povos estrangeiros que habitavam fora do Império Romano, num dado momento vão começar a invadir o Império Romano, que a gente dá o nome desse evento de invasões bárbaras. E o Império Romano, em decadência, não vai suportar a entrada desses estrangeiros e vai acabar entrando no processo de falência imperial. Então, toda aquela centralização política em torno do imperador, em torno da religião politeísta que ainda existia, vai sofrer ataques na política, na economia e na cultura também, porque vai estar surgindo uma nova forma de pensar religiosamente, que seria então o advento, né, o surgimento do cristianismo, que vai ter origem na figura de Jesus Cristo, lá no Oriente, mas que vai ser usado pelo Império Romano, né, nessa formação de uma nova religião. Bom, são mais ou menos esses eventos que estão acontecendo. É aí que a gente entra na Idade Média, é um período de invasões, é um período de uma nova formação social. Já não podemos mais falar agora em sociedade romana, porque está ocorrendo uma mistura cultural. Povos estrangeiros estão entrando no antigo Império Romano, os romanos estão se misturando com esses povos culturalmente, fazendo novos tipos de comércio, novos tipos de relações, fazendo então surgir uma nova sociedade, que a gente dá o nome de sociedade medieval. Principais características. Começa então com esse processo de invasões dos povos estrangeiros. Começa então o que nós vamos falar de feudalismo. A vida passa a ser no campo. Então, a vida da sociedade medieval já não era mais nas cidades romanas, como Roma, né, que era a capital do império. Agora, o medo de invasões, né, você tem todo agora um contexto histórico fazendo com que essa sociedade passe agora a viver mais no campo. Ela se torna, então, uma sociedade mais rural. O campo favorecia proteção, segurança e alimentação. É aí que vai surgir duas classes sociais. O senhor feudal, que é o dono desse feudo, é o dono da terra, e o servo, aquele que trabalha no campo do senhor feudal em troca de alimento e proteção. Então, estamos falando de uma descentralização política. Não tem um rei, não tem um imperador. Você vai ter vários senhores feudais,
controlando e organizando agora essa nova sociedade medieval. É uma sociedade onde a cultura vai ser religiosa. A religião cristã, nessa época, já existia a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Até o próprio nome da Igreja Católica faz essa menção a esse Império Romano que traz essa nova forma de pensar religiosamente. Né? Então, é a partir dali que você tem a construção da Igreja Católica, ela já vai existir na sociedade medieval e ela então vai organizar a cultura, a religião da sociedade medieval e também a própria educação. Cabia à religião cuidar desses três fatores principais, tanto cultura, a própria religião e também a educação. Então, é uma sociedade que a gente fala de altamente religiosa, onde o pensamento religioso vai fazer parte dessa sociedade. É também a época dos castelos medievais, né? Uma forma de segurança, é uma forma de se proteger do inimigo e das invasões que vão estar acontecendo ali, principalmente na Alta Idade Média. A Idade Média é dividida em duas fases históricas, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Para a gente compreender o Renascimento, a gente volta para essa fase Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o início do feudalismo, é onde todo mundo está correndo para o campo, é onde o Império Romano já está em decadência, está ocorrendo as invasões bárbaras, tá? Mas para a gente compreender o Renascimento, a gente olha para a Baixa Idade Média. O que está acontecendo na Baixa Idade Média? Esse é um período importante para a gente compreender o Renascimento. Baixa Idade Média, principais eventos desse período histórico dentro da Idade Média. Cruzadas. Então, começou-se a se organizar de forma religiosa e militar também para recuperar a Terra Santa. Lembrando que a Terra Santa é Jerusalém, que ficava no Oriente. Então, cabia agora aos medievais, afinal eles eram cristãos, recuperar a Terra Santa. Era um sinônimo, então, de não só poder, mas é um sinônimo do poder religioso em estar se recuperando a cidade, onde vai representar toda a força cristã, certo? Onde nós estaremos aí fazendo conexão com a própria vida de Jesus, enfim. Então a Igreja Católica sentiu essa necessidade, o cristianismo sentiu essa necessidade de recuperar a Terra Santa e enviar expedições religiosas para essa região. Outro evento importante da Baixa Idade Média foi a peste negra, né? Nesse processo aí de cruzadas, de expedições para o Oriente, você vai ter o surgimento dessa doença e estamos num cenário bem parecido, né? Nessa época era chamada de epidemia, também uma epidemia que avassalou aí boa parte da população europeia. Um outro evento importante da Baixa Idade Média foi o aumento populacional. As pessoas começaram a se alimentar melhor, com isso houve um aumento populacional, levando muitas pessoas a saírem do campo e ir buscar uma nova forma de vida na cidade. E aí entra um outro evento importante, conhecido como renascimento urbano e comercial. É a volta da cidade, é a volta do comércio. Se antes está todo mundo escondido no campo, porque o campo representava segurança, agora não mais. É preciso procurar novas formas de sobrevivência. E aí estamos falando de um verdadeiro encontro cultural. Um encontro cultural entre o Ocidente medieval e o Oriente, que vai existir um outro tipo de cultura, um outro tipo de sociedade, outras religiões. Por exemplo, o judaísmo, o islamismo eram religiões já presentes lá no Oriente, que quando ocorre esse encontro, esse encontro cultural vai fazer com que a sociedade medieval comece a questionar, comece a pensar, começa então a promover novas formas de pensamento, de cultura. Ela começa a perceber que fora da sociedade medieval também existiam outros tipos de pensamento, de ciência, de medicina, tá certo? É aí que entra o movimento do Renascimento. O Renascimento faz parte do final da Idade Média
para o que vai ser a Idade Moderna. É esse grande movimento cultural, novos pensamentos, novas inquietações. Por que no Oriente é assim? Por que lá eles acreditam nisso? Novos métodos científicos que os medievais não conheciam. Então, o Renascimento é esse renascer da arte, mas é também esse renascer da cultura, da ciência, da literatura. E os renascentistas, os artistas, os cientistas, os médicos, vão começar a condenar a Idade Média. Não, peraí, por que a gente não podia isso? Por que a gente não podia aquilo? Por que era proibido ler? Por que era proibido olhar para o corpo humano, estudar anatomia, descobrir a causa da doença? Isso tudo não era permitido na Idade Média, porque na Idade Média vai ter um outro tipo de pensamento científico. Então, o Renascimento vem propor esse renascer. E aí, para onde ele vai olhar? Ele vai estar olhando para o Oriente, mas ele também vai estar olhando lá para a Antiguidade, lá para a Grécia e para Roma. Pô, lá vai ser a verdadeira arte, na mente dos renascentistas, entendeu? Então, para o renascentista, Leonardo da Vinci, Michelangelo e outros, como Isaac Newton, também um grande cientista, eles vão estar falando assim: onde vamos nos inspirar? Onde existia a verdadeira beleza, a verdadeira liberdade? Eles vão olhar então para a antiguidade. Então, é o renascimento da Grécia e da Roma no sentido cultural. Tudo bem? Claro que nunca vai ser uma cópia, né? Não tem como, porque a Idade Média também vai influenciar o pensamento dos renascentistas. Todos eles eram cristãos, por exemplo, todos eles vão trabalhar também nos afrescos religiosos, entendeu? Então vão continuar com o pensamento medieval, mas com essa busca de novas formas de arte. É aí que vai entrar o movimento do renascimento, esse renascer, buscar novas formas de se pensar, de fazer ciência, de fazer medicina. E aí a gente vai olhar a história, a literatura, o teatro, a filosofia, a ciência e a arte como está nas atividades de vocês, buscando então novas formas de pensamento. Se a sociedade medieval era fechada, o Renascimento vai buscar a abertura. Tá? Se a cultura da sociedade medieval era uma cultura reclusa, o Renascimento vai buscar uma cultura aberta, que voltasse para a luz, para a harmonia, para a liberdade, para a natureza, coisa muito presente na arte da Grécia e na arte de Roma também. Então, eles vão tentar sair daquele pensamento medieval. Pensamento recluso, pensamento fechado nos castelos, né, com aquele pensamento bem religioso. O Renascimento vai ao contrário. Vamos voltar para a natureza, vamos buscar na Grécia e em Roma a inspiração para a gente fazer um novo tipo de arte, um novo tipo de pensamento e de história. Esse é o caráter principal do Renascimento. Não era combater a religião, mas era se abrir para novas formas de pensar. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Então, bons estudos, as atividades são super fáceis e vocês vão dar super conta, fiquem tranquilos. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau!